Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 37 e nós separamos o inciso 6º e 7º deste importante artigo. O inciso 6º trata da livre associação e o inciso 7º referente à greve dos servidores públicos civis. Muito bem, no artigo 6º está escrito: é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E já destaco para você, é garantido ao servidor público civil. Muito bem, vamos entender o que a Constituição quer dizer com servidor público civil. Você vai lembrar que, ao militar, as Forças Armadas, constituída pela Marinha, Exército, Aeronáutica, no artigo 142, no inciso 4º, está escrito: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Então, muitas questões de concurso vão te induzir a erro na interpretação do inciso 6º do artigo 37. O que está garantido ao servidor público civil, não ao militar, tá? E mais ainda, nós vamos lembrar que existem diferenças entre servidor e empregado público. Vamos apontá-las. O servidor ele é regido por um estatuto. A exemplo dos servidores federais, nós mencionamos a Lei 8.112 de 90. Os servidores regidos por estatuto participam da administração direta, e nós temos a União, Estados, DF e municípios, mas também existem servidores na administração indireta, nas autarquias e fundações públicas, tá? Em relação ao empregado público, você deve lembrar que ele é seletista. A relação que ele tem não está regida por um estatuto, está regida pela CLT. Nós explicamos isso na aula do artigo 37 caput, tá? Então, na administração direta, nós não teremos empregados públicos. Nós teremos empregados públicos na administração indireta, no que concerne às sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? Lembre-se que empregado público não tem estabilidade e ele é regido pela CLT. Muito bem. Então, há uma diferença entre servidor e empregado público. O servidor estatutário ele é ocupante de cargo público, ao passo que aquele que é regido pela CLT ele está ocupando um emprego público. Ah, professor, e por que essa diferenciação? Além de uma revisão, você vai entender quando nós entrarmos no inciso 7º. O que você precisa saber no inciso 6º é que esse servidor público civil, ele também tem direito à livre associação sindical. Lembre-se ainda que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado nos termos do inciso 20 do artigo 5º da Constituição Federal, tá? No inciso 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O direito de greve, um direito fundamental, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Agora você vai entender que nós estamos tratando do servidor estatutário, ok? O ocupante de cargo público. E por que é importante essa diferenciação, professor? Porque a Constituição aqui vai dizer que esse direito de greve ele é garantido ao servidor estatutário, mas ele será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Veja, lei específica, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, depende de lei para regulamentação. Note que a redação anterior, antes da emenda constitucional número 19, definia que o inciso 7º deveria haver regulamentação por lei complementar. E a emenda trouxe a reforma dizendo que é por lei específica. Isso pode cair na sua prova, tá? Muito embora essa emenda não seja recente,
questão de prova pode trazer para você que esse limite será definido através de lei complementar, e não é verdade, é lei específica. E a lei específica necessária para esse direito de greve, ela deve ser feita pelo Congresso Nacional, que até agora não fez, é verdade. Professor, como o senhor sabe que é feita pelo Congresso Nacional? Ora, nós vamos ver no artigo 22, inciso 1º, que direito do trabalho é de competência privativa da União legislar. Nós já vimos isto lá na aula do artigo 22, inciso 1º. Nós até falamos do capacete de PM. Não adianta guardar a palavra capacete de PM se não souber o que cada letra significa, o que cada letra comporta em matéria de competência privativa da União, tá? A letra T é de direito do trabalho. Direito de greve é direito do trabalho, precisa de lei específica a ser editada pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional até o momento não fez. E quando não podemos exercer os nossos direitos garantidos na Constituição por falta de lei que assim o regulamente, nós temos o quê? O mandado de injunção. Está no artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ora, quando cabe um mandado de injunção, desde que exista o direito, prerrogativa ou garantia assegurados na Constituição. É o que nós temos, o direito de greve dos servidores, que a falta de regulamentação gera a inviabilidade do exercício. Ora, o direito de greve não está garantido aos servidores? Mas é uma atividade essencial, sim. Ainda assim, é necessária uma regulamentação, pois trata-se de uma norma de eficácia limitada. Muito bem. E em razão dessa omissão legislativa por parte do Congresso Nacional para tratar da matéria, em razão das diversas ações ajuizadas, em razão dos diversos mandados de injunção, o STF chegou a um posicionamento sobre esta temática. E eu trouxe a maior parte desse julgado para nós entendermos um pouquinho essa temática. Direito de greve dos servidores públicos civis. Constituição Federal, artigo 37, inciso 7º. Evolução do tema na jurisprudência do STF, suprimido aqui parte do texto, apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional 19 de 98, quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a lei ordinária específica, o que eu acabei de mencionar, observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com os imperativos constitucionais, tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores. O STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do legislativo. A mora legislativa em questão já foi por diversas vezes declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência desta situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar por si só os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. Olha aqui essa parte do texto, diz que esta mora legislativa em questão já foi por diversas vezes declarada na ordem constitucional brasileira. Ou seja, o STF julgou muitos casos de mandado de injunção. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar por si só os riscos de uma consolidação de uma típica omissão judicial. Exatamente por isso o STF passa a decidir de forma diferente. Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher à pretensão
tão somente no sentido de que se aplique a Lei 7783 de 89, enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis. Este era o posicionamento do STF nos julgados que envolviam a emissão legislativa, tá? Adotava-se a aplicação da Lei 7783 de 89. Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância do regime de greve mais severo em razão de tratar-se de serviços ou atividades essenciais, nos termos do regime fixado pelos artigos 9 a 11 da Lei 7783 de 89. Ou seja, o serviço público ele tem um imperativo de continuidade, ele não pode parar. Então, tem que se haver um cuidado, uma observância maior, o regime passa a ser um pouco mais severo. Continuando, uma parte final do texto vai dizer assim: o processamento e o julgamento de eventuais dissídios de greve que envolvam os servidores públicos civis devem obedecer ao modelo de competências e atribuições aplicável aos trabalhadores em geral, seletistas, nos termos da regulamentação da Lei 7783 de 89. Em razão da evolução jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa, do direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames da segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. O STF, então, fixou o prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional pudesse legislar sobre a matéria. A grande diferenciação está na parte final, mandado de injunção conhecido, e no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das leis 7701 de 88 e 7783 de 89 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. Ou seja, o STF, em razão da omissão legislativa, determinou que seja aplicada estas leis até que haja legislação específica para o caso concreto. Entendeu que essa parte do direito de greve é aplicada para o servidor estatutário, o ocupante do cargo público? Muito bem. Desta forma, então, está explicado o inciso 7º do artigo 37, que o direito de greve será exercido aos servidores públicos civis nos termos e nos limites definidos em lei específica. Como não há lei específica, aplica-se a Lei 7783 de 89, de acordo com a decisão do STF, em razão da omissão legislativa recorrente neste caso. Na próxima aula, percentual de vagas para portadores de necessidades especiais. É o artigo 37, inciso 8º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.